Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Estamos de volta com o Bullet Journal de março. Para o mês de março, a gente já começa a se preparar para a primavera. E eu escolhi um tema de plantinhas, um pouco meio floral, mas sem muitos detalhes, sem muitos desenhos. Escolhi algo dentro da minha capacidade de desenhar, né, dentro do que eu consigo fazer. Então, o tema desse mês é floral. E agora eu vou deixar vocês com o vídeo e daqui a pouco eu volto para comentar mais alguns detalhes que eu gostaria de pontuar nesse mês. Bom, tem algumas divisões aqui no meu journal que eu estava fazendo semanalmente, e desse mês eu decidi testar, fazer uma vez só no mês e acompanhando ao longo do mês. Então eu vou ver se eu me acostumo melhor dessa forma, porque todo mundo faz assim, então eu acredito que seja melhor. Não precisa estar toda semana desenhando novamente, né? E então eu fiz os controles de hábito, de humor, para, ao invés de fazer semanal, como eu estava fazendo, tô fazendo mensal. Então depois eu só vou completando no dia a dia. E também algumas gratidão, algumas listinhas que eu tinha, que eu fazia semanalmente. Então agora eu coloquei para o mês todo. Então vou ver se vai dar certo. Se der, eu vou adotar dessa forma, senão mês que vem eu volto para a forma antiga.
Vou finalizar agora aqui com alguns adesivos que eu acho que vão combinar com o tema desse mês. E eu também quero avisar que eu fiz um Instagram só para esse assunto, só para journal, desenhos e itens de papelaria, enfim, tudo que tá relacionado a isso eu vou deixar nesse Instagram aqui, eu vou postar nesse Instagram. Então, se você gosta desse assunto, já entra, depois de assistir o vídeo, já vai lá e dá uma força, me segue lá no Instagram, porque eu pretendo postar toda essa parte de desenho, de journal e tudo mais nesse Instagram. E eu vou me despedindo por aqui e desejo que vocês tenham um ótimo mês de março. E eu vejo vocês no próximo vídeo.